Palavra agora ao nosso embaixador do Reino Unido. Por favor, embaixador. Obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos. Peço vossa paciência com o meu português, que é mistura estranha de Lisboa, Brasil, a minha esposa, que é portuguesa. Então, o meu sotaque fica mais ou menos nos Açores, entre os dois continentes. Mas vocês entendem o que é que eu digo? Sim, tá bom. Vamos ver. Muito obrigado pelo convite, senador. Eu aprecio muito. Já partilhamos um pouco para falar sobre autismo há pouco tempo. O meu filho é autista, então eu respeito muito quem levanta a voz para aqueles que às vezes não têm voz numa sociedade. Muito obrigado também, senador, porque fiquei muito interessado com seus comentários, e secretário também. O meu país não é um grande país de vôlei, como sabe. Então, mas vamos avançando. Mas eu sei que muitas áreas, de fato, o Brasil tem conquistado muita coisa aqui. E para as Olimpíadas do próximo ano é uma grande esperança, não é? Posso começar com uma pergunta. O Brasil já tem ou não tem liga profissional de futebol feminina? Não tem. Então, moramos num país. Vai ter? Terá. Tem, mas não funciona. Então, vivemos todos nós. Senhores, eu só gostaria de pedir aos senhores para que não intercedam na fala do nosso embaixador. Vocês terão a oportunidade aí de falar. Não, mas é bom saber, porque vivemos num país onde o presidente é mulher, onde é capitã de delegacia de polícia em Alemão, onde estive na sexta-feira, é mulher, onde não há liga de futebol feminina que funciona profissionalmente. É um pouco estranho. O presidente do país é mulher. Eu agradeço muito a possibilidade de falar sobre este tema. Primeiro, começando com pesquisa. Agradeço muito a pesquisa feita sobre. O meu país tem tradição de futebol, não é? Infelizmente, trazemos para cá. Pronto. O resto é história, não é? Perdemos para sempre depois. Mas faz parte. O primeiro jogo, em 1895, o meu país tem as brigas internas, como o senhor também. Os escoceses dizem que o primeiro jogo foi em 1892, em Glasgow. Então, mas a tradição histórica. Mas a história nos ensina uma coisa interessante. Porque até os anos 20, futebol feminino, é interessante, no Reino Unido foi uma coisa muito importante. Em parte por causa deste contexto de emancipação, a palavra certa? De mulher. Fazia parte desta grande história de direito a voto, tudo isso. Então, o futebol feminino não fica só para esporte, fica para um contexto maior, social. E depois de ter grandes jogos nos anos 20, caiu. E só no início dos anos 70 que voltou a ser um jogo seguido, apoiado. Ou seja, uma lição de história triste. Os direitos podem retroceder e não só avançar. Você pode perder. O que transformou o futebol feminino no meu país? 3 coisas. Primeiro, organização. Em 1992, o nosso Football Association, o CBF do Reino Unido, da Inglaterra, para ser correta, pegou o futebol feminino. Naquela época, houve 80 times femininas. Hoje, há mais que 5.000. Ou seja, organização é essencial. Sem isso, nada funciona. Segunda coisa, participação. Participação de pessoas. Você tem mais que 5.000 times agora. Participação dos espectadores. Mais que 45.000 torcedores que foram ver a Inglaterra contra a Alemanha. Grande jogo. E, por exemplo, na nossa Copa, a nossa FA Cup, uma audiência na televisão de mais que 1 milhão de pessoas. E o terceiro elemento essencial é dinheiro. Patrocínio. Não direi o dinheiro público, os patrocinadores.
Cito, neste contexto, as Paralimpíadas, a experiência das Paralimpíadas. Os Paralimpíadas de Londres 2012, os patrocinadores que investiram em apoiar esses jogos, mais que duplicaram o valor de suas próprias marcas, só por causa do fato que eles patrocinaram as Paralimpíadas de 2012. Onde há participação, onde há audiência, vem patrocinadores. Isso é essencial. Sem isso, você não consegue transformar uma coisa. Então, eu acho que eu apoio muito esta causa. Temos hoje em dia no Reino Unido muita participação, futebol feminina. Não pode ser visto só no contexto do esporte, tem que ser visto, como o senador disse, no contexto da sociedade. É um país que tem uma presidenta, deve ter uma liga profissional ativa de futebol também. Muito obrigado. Embaixador Alexandre Ellis, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sempre bem objetivo. E agora passarei a palavra para nossa hoje secretária de Esporte e Lazer aqui do DF, Leila Barros. Todos nós conhecemos como Leila, uma das grandes vitoriosas de um dos esportes mais queridos do nosso país, que é o voleibol. E agora, numa nova função na sua vida na política, estou tendo a primeira vez a oportunidade de desejar boa sorte e afirmar aqui que, com certeza, essa secretaria do GDF está em ótimas mãos e tenho certeza também absoluta que você será campeã, como foi muitas vezes no esporte, nesse seu momento político. Parabéns. Passo a palavra a você agora. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senador Romário, senadora Fátima Bezerra, embaixador Alexander. Queria agradecer a oportunidade, né? Eu cheguei aqui representando o governo do Distrito Federal e não tinha intenção, não. Fui meio pega de surpresa, né, para sentar nessa mesa e me sinto muito lisonjeada por estar participando de um tema extremamente relevante, até porque hoje eu vou falar mais do que gestora, eu vou falar na condição de ex-atleta, né, até mais do que um discurso, vou falar um depoimento, né, uma vivência que eu tenho no esporte, que tive como atleta, e que, de certa forma, me entristece, né, porque sou de uma modalidade que trouxe muitos resultados para o país e que não é diferente do futebol feminino, porque o futebol feminino do nosso país sempre foi uma modalidade que, aonde competiu, trouxe resultados para o país. E o Brasil é um celeiro esportivo, tanto no masculino quanto no feminino. Está aí o nosso senador Romário, né? Está Michael Jackson ali sentado, né? Michael Jackson, eu aqui, tantos outros, né? Nós somos um celeiro esportivo, né? Um potencial humano enorme. E às vezes a gente questiona, nós somos o país do futebol, né? 120 anos da primeira partida de futebol feminino no mundo. 120 anos da primeira partida de futebol no Brasil. Olha a diferença. Até onde caminhou o futebol masculino e aonde ficou o futebol feminino, né? É muito questionável, de fato, isso, né? Então, assim, é importante que a gente, de fato, pare agora, sente e repense mesmo. A gente está num momento muito especial no país, que é a questão das Olimpíadas, né? Eu acho que é um momento em que o esporte está em pauta, é um momento que a gente pode discutir realmente políticas públicas que venham favorecer o nosso esporte e que a gente tem, de fato, que colocar o futebol em pauta, sim. Colocar o futebol em pauta, discutir o porquê que o futebol não teve o devido carinho, a devida atenção, a devida estrutura, né? Mesmo com os resultados, mesmo com tanto potencial humano, porque essa falta de estrutura,
né? Então, assim, essa manhã a gente vai conseguir debater isso. Então, eu, na condição de gestora, dentro aqui do GDF, eu já tenho procurado, junto com algumas pessoas, inclusive tem uma pessoa representante da federação aqui de Brasília, a Camila, trabalhando com ela o futebol feminino. Quando eu já entrei na gestão aqui de Brasília, senador e senadora, embaixador, ela veio até nós para trabalharmos essa questão do campeonato na cidade, da base do feminino na cidade. E isso eu vejo com muito carinho, porque eu sei que é importante, porque tem muita menina praticando futebol na cidade, e isso não é praticado. Voleibol é praticado, handebol é praticado, basquetebol é praticado nas escolas, e o futebol não é praticado. Então, realmente, isso é questionável. O porquê que isso não é praticado. Então, a gente tem que realmente questionar esse preconceito. Preconceito com o esporte feminino. Eu sou de uma geração em que a gente desbravou o esporte. Hoje, o esporte feminino, a minha modalidade, ela ganhou um espaço. Mas eu sou de uma geração em que ser atleta, querer ser atleta, era ser vagabundo. Desculpa falar isso, né, Michael Jackson? Mulher, principalmente. Eu ser filha de um mecânico, né, Romário? Você querer ser atleta, minha filha, vai estudar. Eu sou mecânico. Você querer ser atleta no Brasil? Não, hoje atleta é profissão, é reconhecido. Todo pai quer que um filho seja um atleta. A maioria quer que um atleta seja um ídolo. Então, assim, a gente tem que discutir essa questão, porque o esporte, a gente entende, e eu sei que o esporte promoveu na minha família, na minha vida e de tantos outros jovens no Brasil. Então, a gente tem que discutir não só a estrutura do futebol, a excelência do futebol, mas a gente tem que discutir o esporte, o futebol, como fator de inclusão, como a base, o futuro. É aquela situação lá embaixo, aquele comecinho lá embaixo, que a gente tem que começar a discutir para que a gente possa, de fato, subir e construir lá em cima. Não adianta a gente pensar só na vitrine se a gente também não discute aqui embaixo, porque a gente não vai poder ter uma vitrine, né, uma excelência, se a gente não estrutura e se a gente não dá oportunidade e se a gente não se planeja aqui embaixo. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos aqui, senador, e eu quero aproveitar você como jogador de futebol, né, ex-jogador de futebol. Eu não é ex, não, sempre será um grande ídolo para nós, meu ídolo, entendeu? Então, assim, é muito relevante você, na figura de um jogador masculino, enfim, estar preocupado com o futebol feminino, estar aqui levantando essa bandeira. Então, a gente tem que aproveitar essa figura, esse momento, para a gente, de fato, levantar essa bandeira do futebol feminino, levantar a bandeira do esporte no Brasil, que esse é o momento para todos aqueles que vivem e fazem o esporte no nosso país. Obrigada, gente. Muito obrigada, secretária, pelas palavras, mais uma vez brilhante. E eu gostaria de agradecer a presença da Binha, nossa atleta da seleção de futebol feminino aqui da seleção brasileira, e antecipadamente já desejando boa sorte para a próxima Olimpíada, que a gente possa definitivamente trazer aí uma medalha de ouro. E seja bem-vindo aqui nessa comissão. Já que a gente está falando de futebol, por que não também agradecer a presença Paulo Vitor, ex-goleiro do Fluminense, seleção brasileira, hoje trabalhando aqui também no Senado, meu amigo. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Bem, temos aqui, vou registrar a presença de algumas pessoas aqui. Sérgio Gomes Veloso, diretor de futebol profissional do Ministério do Esporte. Seja bem-vindo. Paulo Roberto Arruda, presidente da Liga Feminina Brasileira de Futebol. Geise Foz Cataratas, vice-presidente da Liga Feminina Brasileira de Futebol. Richard Kinderman Ferreira, secretário da Liga Feminina Brasileira de Futebol. José Eudes da Costa Lima, membro da Liga Feminina Brasileira de Futebol. Camila Orlando, diretora do Departamento de Futebol Feminino da Federação Brasiliense de Futebol. Bem-vinda. Paulo Viegas, diretor adjunto do Instituto Legislativo Brasileiro, ILB. Leonel Ribeiro, produtor executivo.
Tárcio Cabaleiro Coutinho, CEO da RT Projetos Incentivados. Bem-vindo. Vandenberg Machado, assessor parlamentar da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. Daniela de Andrade Souza, assessora da Secretaria Executiva do Ministério do Esporte. E Ruth Maria de Oliveira, assessora parlamentar da Caixa Econômica Federal. E também um agradecimento especial aqui pela participação das intérpretes de Libra, Dânia e Alex. Hoje a gente tem uma notícia muito interessante do futebol, que muitos dos corruptos, ladrões e que fazem mal ao futebol foram presos. Inclusive, um dos maiores do país, no que se refere ao esporte, que se chama José Maria Marim. E talvez o motivo de algumas pessoas representantes da CBF não estarem aqui é por não estarem passando essa vergonha. Infelizmente, não foi a nossa polícia que prendeu, mas alguém tinha que prender um dia, né? Ladrão tem que ir para a cadeia. Então, parabenizar ao FBI e principalmente pela polícia suíça, pela atitude. Eu espero que isso repercute positivamente e essas ações entrem definitivamente na América do Sul e no Brasil, para a gente definitivamente limpar do nosso futebol esses corruptos, como, por exemplo, o Marco Polo Del Nero, que é o presidente atual da CBF, e outros componentes que fazem parte não só da CBF, como de algumas confederações que sujam definitivamente o nosso futebol. Inclusive, posso afirmar ao futebol feminino, que todas as entidades e as pessoas que estão aqui, como Michael Jackson, Debinho, Leila do vôlei, que um dos motivos que o futebol feminino não vai para frente é porque realmente a CBF, que é a responsável por isso, ela nunca se interessou, porque até hoje o futebol feminino não dá lucro, não dá dinheiro. E onde não dá dinheiro, eles não podem roubar, não podem se enriquecer ilicitamente, então, infelizmente, eles não apoiam como tem que fazer. Inclusive, ano passado, se não me engano, ou no máximo ano retrasado, foi feito um acordo entre o Ministério do Esporte, no então ministro Aldo Rebelo, que inclusive pessoalmente conversei com ele muito sobre esse assunto, que o Ministério do Esporte fez um aporte de 10 a 15 milhões para a ajuda do futebol feminino, e por curiosidade não foi através da CBF, que é a entidade maior que organiza o futebol, foi por uma empresa chamada, se eu não me engano, Sport Promotion, que é ligada também ao atual presidente da CBF, esse safado, ladrão e ordinário Marco Polo Del Nero. E hoje a gente vê a situação do futebol feminino do jeito que está, exatamente por causa de pessoas e por culpa de pessoas que realmente não estão aí nem um pouco interessados em ajudar nem o futebol masculino e principalmente o futebol feminino. Mas com dinheiro eles estão, nas suas contas lá fora do país está recheada, mas graças a Deus o que se faz aqui paga aqui também. Essa prisão do José Maria Marim já é o início de um grande futuro, eu acredito, para o nosso futebol, especialmente para essa maior entidade, a entidade mais corrupta que nós temos no futebol, que é aqui no país, a CBF, e a Mundial, que é a FIFA. Inclusive, se eu não me engano, amanhã, Marco Antônio, seria dia da eleição, né? Dia 30, depois de amanhã. E eu acredito que com isso alguma coisa modifique, porque existe a expectativa, pelo menos minha, do próprio presidente Blatter também ser preso. E definitivamente a gente colocar no comando dessas instituições, que são FIFA, maiores do futebol mundial, Conmebol, a maior aqui do nossa América do Sul, e CBF do Brasil, pessoas que são dignas e que realmente querem ver definitivamente o futebol, assim como eu
todos que estão nessa mesa e vocês aqui, acredito eu, que realmente caminhe como tem que caminhar e que seja um esporte realmente de espetáculo para o nosso país. Eu vou passar a palavra aqui mais uma vez à nossa senadora e autora também desse requerimento, Fátima Bezerra, essa senadora, minha amiga hoje, tem me ajudado inclusive muito nessa luta aqui de ser presidente de uma comissão dessa importância, principalmente nesse momento do nosso país, no que se refere à educação, cultura e o esporte. Muito obrigado por tudo que tem feito aí, Vossa Excelência, em relação à ajuda que tem me dado, que tem sido de uma grande contribuição. Vou encerrar essa primeira mesa e assume agora a senadora Fátima Bezerra como presidente dessa mesa, dessa comissão.